Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso de Introdução à Lógica. Meu nome é Samuel Valentim e se você caiu de paraquedas aqui, esse é um curso de Introdução à Lógica que eu estou fazendo baseado na obra de Irving Kopp, Introdução à Lógica. Se você não tem esse livro, você pode adquirir pelo link que eu estou deixando aqui na descrição. Mas se você quiser adquirir por outras formas também, você pode ficar à vontade para pegá-lo em qualquer outro meio. Inclusive, esse livro está disponível gratuitamente em PDF. Nós temos falado de lógica, então se você quiser um curso completíssimo, é só continuar assistindo às aulas e você irá ter as noções elementares e até mesmo um pouco aprofundadas sobre a lógica em diversos aspectos. A lógica na linguagem natural e a lógica na linguagem formal. Então agora vamos nos situar onde esse vídeo se encontra nesse curso. Nós estamos então assistindo a aula baseada no livro de Irving Kopp. Estamos na primeira parte, a parte que fala da linguagem. Aqui, Kopp está problematizando e mostrando os prós e contras da linguagem natural. E aqui, linguagem não é especificamente a linguagem do português, especificamente. A linguagem é tudo aquilo que se expressa com finalidade de comunicação. Naturalmente, para nós, nos interessa o mais próximo daquilo que seja possível interpretar objetivamente. Então, acaba que a linguagem natural, no nosso caso o português, é o mais efetivo. E a gente vai ver em breve que é possível que a gente consiga simplificar melhor as nuances da linguagem, transformando palavras e frases, proposições, portanto, em símbolos, o que é assunto do próximo capítulo, da próxima parte do livro. Mas, por enquanto, nós estamos, então, na primeira parte, que fala da linguagem, e aí estamos problematizando. Vimos a introdução, vimos a seção 1, as três funções da linguagem, o discurso que serve para múltiplas funções, e agora nós estamos vimos as formas de discursos e agora vamos ver palavras emotivas. É um capítulo relativamente curto, onde nós vamos falar rapidamente a respeito das nuances de palavras. Lembrando que as palavras elas têm que possuir significado quando você está falando de proposições, e proposições elas referem-se a objetos, acontecimentos, a propriedades ou a relações entre as coisas. Isso é uma característica das palavras. No entanto, Kopp ele não usa esses termos, mas, no entanto, nós sabemos que as palavras podem ter um tom denotativo, ou seja, que é aquilo que realmente ela significa na literalidade, e um tom conotativo, que é mais a expressão emotivamente o que essas palavras representam num contexto. Então nós temos essas duas nuances das palavras. Kopp não usa os termos conotativo e denotativo. Ele fala de palavras com significado literal, que seria a denotação, e palavras com significado emocional, que seria a conotação. Então ele pega, por exemplo, três palavras: burocrata, servidor público e funcionário do governo. Em tese, em princípio, essas três palavras elas significam a mesma coisa. No entanto, quando você fala burocrata, você tem uma conotação diferente de quando você ouve funcionário público, que é algo mais honorífico, tem uma pompa maior. E quando você ouve funcionário do governo, soa de modo mais neutro. Embora as três palavras elas tenham o mesmo significado, se você olhar no dicionário, nós temos uma percepção diferente de acordo com a palavra que é dita. E isso é fundamental de perceber quando você está estudando lógica, para não cair em contradições, em equívocos, em erros. Em breve nós vamos ver, por exemplo, as falácias de ambiguidade, que diz respeito exatamente a isso, a equívocos com má interpretação de palavras, uma ausência de definição específica de um determinado termo. Kopp dá um outro exemplo dizendo assim: a rosa não teria um aroma diferente e não seria menos doce se possuísse um nome diferente. E não teria mesmo, nós sabemos disso. No entanto, a influência do nome é importante. Por exemplo, se alguém denominasse uma rosa específica com o nome de planta fétida, mesmo que seja uma rosa, a aparência de uma rosa,
mas pelo nome, e se alguém falar isso perto de alguém, falar aquela planta fétida, que seria o nome dela e não a propriedade dela, mas só de ouvir esse nome, a pessoa já criaria aversão àquela planta de imediato. Por quê? Porque as palavras contam, elas são importantes e tem essa conotação emotiva que é muito forte e muito fácil de influenciar as pessoas a determinadas ações, determinados comportamentos ou determinadas interpretações. Cope, o autor do livro que nós estamos estudando, Irving Cope, ele vai pegar um exemplo de Bertrand Russell, onde ele faz uma piada intelectual com verbos irregulares. E o Bertrand Russell ele diz o seguinte: eu sou firme, primeira pessoa do singular. Tu és obstinado, segunda pessoa do singular. Ele é um estúpido cabeça dura, terceira pessoa do singular. Veja que o significado literal é o mesmo. Só que a interpretação dada, a conotação dada a essas palavras, levam a outros tipos de sentimento. Você chamar alguém de firme nas suas decisões e de cabeça dura, e mesmo que seja a mesma intenção, por conta das palavras serem diferentes, você sabe que cabeça dura é mais pesado, pejorativo, do que uma pessoa firme de decisão. Até porque uma pessoa firme de decisão soa como nobre, e uma pessoa cabeça dura soa como algo estúpido. Então é mais ou menos isso que Cope quer mostrar, a diferenciação das conotações das palavras, a função emotiva que as palavras têm, de tal modo que geram um desconforto ou uma satisfação, dependendo do contexto. Ele dá um outro exemplo de um jornal londrino que fez um concurso de conjugação de verbos irregulares. E ele pega o exemplo de um vencedor desse concurso que conjugou, claro que em forma de piada e tal, mas para ilustrar a forma que as palavras são usadas pode direcionar para um sentimento ou para outro. Então ele diz: eu estou justamente indignado, primeira pessoa do singular. Tu estás irritado, segunda pessoa do singular. Ele está fazendo escândalo por ninharia, terceira pessoa do singular. A depender de quem for a pessoa, a mesma situação vai ser usada de forma diferente. Eu sou exigente, tu és embusteiro, ele é um velho maníaco. Veja que, novamente, está, entre aspas, uma conjugação aí, as três pessoas do singular, e cada uma com uma conotação diferente. Eu o reconsiderei. Tu mudaste de opinião. Ele faltou com a palavra. Veja que é o mesmo contexto de mudar de opinião, só que dependendo de como você diz, você está dando uma conotação diferente. E isso é muito importante para o lógico entender. Essas diferenciações mudam bastante. Quem é mestre em fazer isso é o famoso político. Independente do espectro político, você pode pegar qualquer espectro aí, eles vão dar um jeito de usar as mesmas palavras em contextos diferentes, dando conotações diferentes. Então, se eu estou na situação, por exemplo, a inflação é terrível, mas é fruto de um problema internacional e mundial. Se eu estou na oposição, a inflação continua sendo terrível, mas é um problema de má gestão e falta de decisões políticas acertadas. Veja que a utilização da palavra, ela pode gerar entonações diferentes e percepções diferentes. E o lógico, quando vai identificar esses discursos, seja eles escritos, sejam eles ditos, falados na oratória, ele precisa ter percepção disso para não entrar nesses erros de pensamento que as conotações das palavras podem gerar. Bem, esse é um capítulo mais curto, vamos para o próximo capítulo para poder continuar aprofundando mais ainda com relação aos detalhes e as nuances da linguagem. E até a próxima aula.